12 anos. Quem aqui fazia seu discurso de estreia era o intelectual que as artimanhas do autoritarismo afastaram compulsoriamente da cátedra universitária e converteram em aprendiz de político. Hoje, vencida uma etapa desse aprendizado, eu sinto uma emoção de deixar esta casa onde me fiz plena e orgulhosamente político. E com o diploma de primeiro mandatário que o povo generosamente me concedeu, venho à presença dos meus pares para dizer, do fundo do coração, muito obrigado. Obrigado pela prática permanente do diálogo, do debate, frequentemente acalorado, crispado aqui e ali, pelo risco de impasses que fomos capazes de superar para o bem do Brasil, mas um debate sempre leal e construtivo. Não poderia haver exercício mais gratificante do que esse para alguém como eu, que entende que a política democrática deve ser uma forma de convivência civilizada, a arte de transformar a sociedade, acreditando nas próprias razões, mas ouvindo as razões do outro e medindo as consequências dos próprios atos. Depois de 16 anos de marchas e contramarchas, a abertura lenta e gradual do ex-presidente Geisel parece finalmente chegar ao posto seguro de uma democracia consolidada. E aqui eu falo mais como observador da história recente do que como presidente eleito. É um edifício acabado essa democracia? De certo que não. Há uma agenda de reformas políticas que não se esgotou na questão do sistema de governo. Teremos de encaminhar essas reformas até para compatibilizar a opção presidencialista do eleitorado com os requisitos de legitimidade e eficácia das instituições representativas. Nesses meses de andanças pelo Brasil, quantas vezes eu não li no olhar do eleitor mais humilde, nos lugares mais remotos, a mensagem tocante de confiança, mas também de cobrança altiva de quem sabe e se orgulha de ser cidadão. Quem leva no peito esse sentimento, mesmo quando ele ainda nem é traduzido em palavras, saberá repelir tanto o salto no escuro como o retrocesso às situações autoritárias. Ou, que seria talvez o pior dos cenários, o marasmo de uma democracia meramente verbal, esvaziada de conteúdo econômico e social pelas pragas do elitismo, do fisiologismo e do corporativismo. O colapso das fronteiras ideológicas do mundo repercute até com algum atraso na política doméstica, arrefecendo os ímpetos sectários à esquerda e à direita. Quando o autoritarismo agonizante reuniu forças para barrar as diretas já, foi aqui essa mesma maioria, que engendrou o pacto para a transferência pacífica do poder aos civis e abriu caminho para a restauração da plena liberdade partidária, para a convocação da Constituinte, para a elaboração de uma nova Carta que, com todas as deficiências conhecidas, e a elas eu voltarei logo adiante, consagrou de maneira vigorosa os direitos e as garantias de uma democracia moderna. Mais recentemente, quando o país se viu traído em sua confiança pelo primeiro presidente eleito pelo voto direto depois de 3 décadas, foi ainda o Congresso que, mais uma vez, ouviu a voz das ruas e possibilitou a solução da crise sem nenhuma ruptura institucional. Esse mesmo Congresso, mal respeito do trauma do impeachment, foi capaz de expor suas próprias mazelas num doloroso processo de autodepuração. Acontece que o caminho para o futuro ainda passa, a meu ver, por um acerto de contas com o passado. Eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da era Vargas, ao seu modelo de desenvolvimento autárquico e ao seu Estado intervencionista. Esse modelo, que à sua época assegurou o progresso e permitiu a nossa industrialização, começou a perder fôlego
nos fins dos anos 70. Meu governo, pela manifestação expressa e maciça de apoio popular ao Plano Real, nasce absolutamente comprometido com a preservação da estabilidade da economia e da moeda nacional. Creio não ser outro sentido do mandato recebido pela imensa maioria dos governadores, senadores e deputados recém-eleitos, tanto os que apoiaram o Plano Real, como aqueles que, não apoiando, foram sensíveis ao entusiasmo da população com a moeda forte e propuseram-se a defendê-la, ainda que por outros meios. Confio que terei a solidariedade do Congresso e dos governos estaduais no cumprimento desse compromisso. Contarei com a colaboração da mesma equipe econômica, reforçada por quadros igualmente competentes e dedicados. A realidade do comportamento da economia desde a implantação do real desmentiu a falácia de que o plano seria recessivo, como se a austeridade fiscal necessária ao controle da inflação andasse na contramão do crescimento econômico. A continuidade do crescimento da economia supõe taxas de investimento acima de 20% do PIB, como na década de 70. A retomada dos investimentos, especialmente em infraestrutura, tem como seus pilares a confiança na estabilidade econômica do país e a construção de um marco institucional que permita à iniciativa privada exercer na plenitude seu talento criador. Marco no qual cabe destacar a crescente autonomia do Banco Central como guardião da estabilidade da moeda. Daqui para frente, nosso lema terá que ser claramente exportar mais para importar mais. Não para produzir saldos comerciais gigantescos e acumulando reservas além dos 43 bilhões de dólares que temos depositados nos bancos internacionais. Nas circunstâncias passadas, foi fundamental manter essas reservas elevadas. O senador Sarney, que foi presidente da República, que enfrentou dificuldades quase sem paralelo, porque não tinha a estruturação política de que dispomos hoje, sabe do valor estratégico da existência de saldos em divisas no montante que nós temos hoje, porque é o que nos dá os graus de liberdade e permitiram, como nos permitiram, que o único país que conseguiu redefinir sua dívida externa sem ter feito nenhuma carta de intenção do Fundo Monetário Internacional foi o Brasil. Exportar para importar, essa é a regra que deve presidir ao novo ciclo de crescimento. Importar equipamentos e insumos para acelerar a modernização e a expansão da indústria, da agricultura e dos serviços domésticos. Importar bens de consumo também, mantendo uma proteção tarifária moderada para que os preços internos se aproximem dos preços internacionais e os ganhos de produtividade já ocorridos e por ocorrer se transfiram efetivamente para o conjunto da sociedade. E isso nos leva a dois outros itens fundamentais na agenda das reformas. Um deles diz respeito à nova relação entre o Estado e o setor produtivo privado. No ciclo de desenvolvimento que se inaugura, o eixo dinâmico da atividade produtiva passa do setor estatal para o setor privado. Eu tenho repetido a exaustão, mas não custa insistir. Isso não significa que a ação do Estado deixe de ser relevante para o desenvolvimento econômico. Ela continuará sendo fundamental, mas mudando de natureza. O Estado produtor direto passa para segundo plano. Entra o Estado regulador, não no sentido de disparar regras e favores especiais à torta e à direita, mas de criar um marco institucional que assegure plena eficácia ao sistema de preços relativos, incentivando assim os investimentos privados na atividade produtiva. O processo de privatização deve ser acelerado e estendido a outras atividades e empresas no setor de energia, transporte, telecomunicações e mineração. Mantidos os critérios essenciais de transparência e valorização do patrimônio público, o próprio conceito de privatização deve ser ampliado. Venda de empresas com controle acionário direto ou indireto pela União, como já está fazendo. Venda de participações acionárias minoritárias. Venda de ativos imobilizados e assim por diante. Eu não tenho dúvida que isso será feito dentro dos parâmetros definidos pelo Congresso e sob sua fiscalização. Não tenho dúvida que o avanço da privatização pode aumentar a eficiência geral da economia, desde que se faça acompanhar, e eu estarei atento a isso, do fortalecimento da autoridade pública com funções
de regulamentação e fiscalização em cada setor. Mas não nos deixemos embalar por considerações teóricas sobre a intervenção do Estado na economia. A razão imediata para se avançar com a privatização não tem a ver só com a eficiência administrativa, até porque muitas empresas estatais são muito bem administradas. Ela é também de natureza fiscal. Trata-se, é certo, de reduzir a dívida pública para que os resultados da recuperação da poupança pública não sejam anulados pelo custo da despoupança anterior, ou seja, pelo pagamento de juros. Como herança da indisciplina fiscal dos últimos anos, pesam sobre o Tesouro Federal, direta ou indiretamente, passivos de dezenas de bilhões de dólares. Alguns calculam até de 200 bilhões de reais. E os senadores conhecem bem as dificuldades dos Estados. O equacionamento desses mega passivos deve passar em todas as medidas pela venda de ativos da União e dos governos estaduais. Descentralização e parceria com a comunidade, portanto, serão as linhas mestras do futuro governo no sentido de universalizar o acesso a serviços de saúde e ao ensino fundamental de boa qualidade. São também os princípios gerais do programa Comunidade Solidária, com o qual espero ver a pulverização e o desvio de recursos darem lugar a ações articuladas dos diferentes ministérios, estados, municípios e organizações não governamentais nas áreas de maior concentração de pobreza. Resumindo, a estabilidade macroeconômica assentada na disciplina fiscal e monetária com a continuidade do Plano Real, a integração da economia brasileira ao mercado mundial, preponderância da iniciativa privada no setor produtivo, acompanhado pelo reforço dos instrumentos de regulação do Estado, constituição de uma infraestrutura econômica e social moderna através de novas formas de parceria entre Estado, empresa e comunidade. Eis aí, no meu entender, os pontos fundamentais da agenda de reformas que temos pela frente para que a retomada do crescimento nos últimos 2 anos seja, de fato, o início de um novo ciclo de longo prazo. Senhor Presidente, senhores senadores, um Presidente da República, mesmo que seja apenas o Presidente eleito, não deve se aventurar na análise de riscos políticos, pelo menos não em público. Existe sempre a tendência de que o que é mera conjuntura, mera construção de cenários, vire manchete no dia seguinte, como se fosse o anúncio de algum desastre consumado. Pois bem, se eu pudesse quebrar essa regra uma só vez, antes de me submeter aos rigores da liturgia presidencial, eu diria que o maior risco que nós corremos hoje no Brasil é o risco do sucesso. Eu nunca deixei de afirmar claramente que o Plano Real é apenas o que ele é, um primeiro passo de mudanças e uma ponte para reformas estruturais que perdemos a oportunidade de encaminhar este ano. Perdoe-me que digo óbvio, não é a moeda forte que faz o país, é o país que faz a moeda forte. E o Brasil tem pressa, portanto, para ser forte. E nós, seus mandatários, temos prazo limitado para tomar as medidas que garantam a continuidade da estabilização e prepare o terreno para um novo ciclo de desenvolvimento. O povo que hoje ensaia uma reconciliação com o poder será duro conosco amanhã de sofrer mais uma desilusão. Encaminhei ao Congresso, em fevereiro passado, um conjunto de emendas que retoma sugestões apresentadas, encaminharei, ao Congresso futuro, em fevereiro, um conjunto de emendas que já foram apresentadas no governo do presidente Itamar Franco e alternativas discutidas no âmbito do Congresso Revisor. Permitam-me antecipar aqui o sentido de algumas dessas propostas, começando pelas 2 questões que, ao meu ver, são mais prementes: a reforma fiscal e a ordem econômica. O regime fiscal da Constituição de 88 é economicamente ineficiente, socialmente injusto e intrinsecamente deficitário. O roteiro para a correção dessas distorções passa pelos dispositivos sobre o sistema tributário, a divisão de competência União, Estados e Municípios, o orçamento federal e a seguridade. Entendo que a reforma tributária reclamada pelo país não tem como objetivo a elevação da carga nominal de impostos, mas sim a facilidade da arrecadação, a eficiência da economia e a equidade social. Passando da questão fiscal à ordem econômica, eu gostaria de destacar os 2 temas: o tratamento do capital estrangeiro e os monopólios estatais. A Constituição de 88 andou na contramão da história em relação ao capital estrangeiro.
Enquanto no mundo inteiro, inclusive no mundo socialista, os governos tratavam de atraí-lo como um importante fator de desenvolvimento, nós impusemos restrições sem precedentes à sua presença na economia brasileira. É notável que a maioria dos constituintes, a esquerda e a direita, respondeu, no fundo, à mesma visão antiquada, segundo a qual o capital estrangeiro ou era um obstáculo ao desenvolvimento nacional ou operava predatoriamente através de trânsito. E muitos de nós, em 88, apoiamos tais medidas. A mesma visão que inspirou a discriminação do capital estrangeiro levou a inscrever na Constituição o princípio do monopólio estatal do petróleo, que vigorava com base em lei ordinária desde 1954, e estendê-lo às telecomunicações e aos serviços locais de gás canalizado. Justificado em nome dos interesses estratégicos do país, como se a exploração privada fosse uma porta aberta a objetivos antinacionais, o monopólio estatal corre hoje outro risco, o de ser um guarda-chuva de privilégios corporativos, de associações espúrias com interesses privados e um obstáculo à realização dos investimentos necessários em setores vitais da infraestrutura. Defendo a flexibilização dos monopólios estatais para permitir parcerias com a iniciativa privada e investimentos na expansão dessas áreas. Eu insisto em que o Brasil tem pressa e tem prazo certo para encaminhar as mudanças. Que a pressa não nos leve, entretanto, ao atropelo, nem de ordem jurídica, nem daqueles que legitimamente se opõem a este ou aquele ponto da reforma. Uma Constituição não se faz, nem se muda com o rolo compressor, mas sim com o diálogo. Ela é ou deve ser a expressão dos valores mais profundos da nação, não da vontade unilateral de maiorias transitórias. É, portanto, a meu ver, necessário que se busque um esforço de desconstitucionalização daquilo que não precisa ser constitucional. Cabe a nós, ao futuro presidente e à maioria do Congresso, sinalizar esse rumo e tomar medidas consequentes, sem atropelo, mas com decisão. Eu sempre disse que a estabilização da economia era um processo de ações continuadas, que não tem nada a ver com derrubar a inflação com um só tiro. É assim também que eu encaro a agenda das reformas estruturais do país, como um processo contínuo, menos para a corrida de 100 metros rasos do que para a prova de fundo, que exige tanto fôlego como entusiasmo. O Brasil precisa tanto de mudanças como de continuidade. Precisa de continuidade nas mudanças. Mudanças com continuidade. Senhor presidente, senhores senadores, despeço-me das funções de senador, mas não do Senado e nem do Congresso Nacional. A história, e mais uma ironia, fez com que o primeiro presidente eleito depois da opção do país pelo presidencialismo fosse um parlamentarista convicto. Serei fiel à vontade do eleitorado em ambas as decisões. As funções de chefe de governo que o sistema presidencialista me reserva, eu as exercerei na plenitude. Com todo o meu empenho pessoal e com o assessoramento necessário para fazer da presidência da República mais do que um símbolo, o núcleo eficaz de coordenação do governo. Nem por isso, meu coração de parlamentarista, e daqui a pouco ex-parlamentar, deixará de sentir-se em casa, nessa casa. Lamento que a liturgia presidencialista impeça o presidente de comparecer ao Congresso com a frequência que eu gostaria, com a frequência com que compareci como ministro. E desde já eu sinto inveja dos meus ministros, que manterão o privilégio de mergulhar com menos cerimônia esse ambiente tonificante de debate e de decisão democrática. Se a liturgia do caso vier a lhe tolher, a arquitetura da Praça dos Três Poderes me conforta. Eu estarei a poucos passos daqui, de porta e coração abertos para receber os congressistas, para ouvi-los e aprender deles novas lições de democracia e de amor ao Brasil, como fiz por 12 anos nessa casa. E para compartilhar com eles as dificuldades e as alegrias de mudar este grande país para torná-lo melhor. Muito obrigado, Vossa Excelência.